aí galera, beleza? Eu sou o seu professor de Física, o Eric Silva, seja bem-vindo ao Circuito da Física e hoje iremos resolver mais uma questão do Enem 2017. É uma questão que fala sobre eletrodinâmica e lei da indução eletromagnética. Então venha comigo e vamos responder mais uma. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador, utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto-circuito I, o estudante deve dobrar quem? Né? Letra A, o número de espiras, frequência de giro, intensidade do campo magnético, área das espiras ou diâmetro do fio. Bom, para responder essa questão, o estudante ele dobrou a tensão de V para 2V e conseguiu manter a corrente I aqui, que I é igual a ICC. Coloquei ICC aqui porque I a corrente I, corrente de curto-circuito, tá? CC, curto-circuito, tá? Eu vou usar a primeira lei de Ohm, tá? Se estamos falando de um circuito elétrico, vamos usar a primeira lei de Ohm, certo? Onde eu vou relacionar tensão com resistência e também, consequentemente, a corrente, né? Veja, a tensão, se eu dobro a tensão aqui, quem eu vou dobrar do outro lado? A corrente ou a resistência? Se o estudante ele quer deixar a corrente constante, obviamente eu vou ter que dobrar a resistência. Dobrando a resistência e mantendo a corrente, eu vou chegar no resultado. Mas, obviamente, as alternativas nenhuma fala sobre resistência. Então, a gente vai observar o nosso motor aqui, certo? A gente vai ver o nosso motor, como ele foi construído. E daí vamos ter essas grandezas aí, que a questão cita aí de como ele construiu esse motor, né? Os equipamentos que ele construiu. E daí a gente vai analisar e ver qual a alternativa correta. Então, venha comigo. Aí está o nosso motor, né? O motor, um desenho que eu fiz aqui. Então você tem aqui os dois ímãs, ó, criando o campo magnético uniforme B, tá aqui de preto. Você tem uma bobina chata, certo? Uma bobina chata que ela tem área A, ela tem uma abertura de área A, certo? E N espiras, tá? Então você tem uma bobina chata, né, que você enrola várias vezes, né? Que essas espiras são o quê? Voltas. Certo? Então, fiz aqui, né, uma bobina, tá? E aí ela tá ligada a um eixo que gira, tá? Certo? E aí eu liguei também um voltímetro para medir uma tensão aí, certo? E peguei um pedaço do fio, né? Tirei um zoom aqui. E aí esse fio ele tem uma resistividade ρ, tá? Essa letrinha parece um P, mas na verdade ela é o ρ, que está relacionada à resistividade do fio, e a área a areazinha aqui, né, do fio, que é a área de seção transversal do fio, ok? Mas assim, se a gente está falando de circuito elétrico, como é que vai surgir uma corrente elétrica aí? Observe. Você vê que essa bobina, tá, essa bobina chata, ela vai começar a girar. Com isso, o que é que vai acontecer? Quando você gira, certo? Essa bobina está imersa a um campo magnético aí, um campo magnético uniforme, você vai criar uma variação de fluxo magnético na bobina. Isso, consequentemente, pela indução eletromagnética, a lei de Faraday, né, onde a tensão, né, induzida é igual à variação de fluxo que varia no tempo. Então, neste caso, quando você tem uma variação de fluxo magnético variando no tempo, né, você vai ter o quê? Uma tensão induzida. Você vai ter uma corrente elétrica induzida e, com isso, uma tensão induzida. Por isso que eu coloquei o voltímetro aqui. Tá? Esse V aqui, esse sinalzinho aqui é do voltímetro, né? Para medir a tensão. Tá? E aí a gente tem a segunda lei de Ohm, tá? Que está relacionada à resistência dos materiais, certo? Nesse caso aqui é o fio, certo? Onde ela depende de quem? Da resistividade,
que eu vou chamar de ρ, né, que é esse ρ aqui, que está aqui no zoom, né, do fio, e do comprimento do fio, tá? E essa areazinha aqui, né, de secção do fio, que é esse azinho aqui do fio, o pedaço do fio que eu peguei, ok? E aí também temos o fluxo magnético. Se falamos de variação do fluxo, a gente tem que falar também do fluxo magnético, que ele é dado pelo número de espiras, vezes o campo magnético B, a área, né, que é a área das espiras aqui, vezes o cosseno do ângulo, né? Esse ângulo é a relação, né, de ângulo aí entre o campo magnético e a área das espiras aí. Que essa área das espiras ela vai ter um vetor normal que vai fazer, certo, um ângulo com a direção do campo magnético, tá? Bom, analisando todas essas equações, agora vamos para a resolução da questão, né? Se dobramos a tensão, dobramos a resistência, né? Essa tensão aqui é a mesma dessa, tá, pessoal? Essa é a mesma, né? Esse Ezinho aqui, que eles representam geralmente por E. Esse, acho que na verdade é um epsilon, na verdade, né? O epsilon aqui. E você tem a tensão V, que é a mesma coisa, é a tensão aqui que a gente está analisando, né? A tensão que a gente está medindo aqui. É a tensão induzida, né? Observe o seguinte. Se dobramos, né, a tensão, dobramos a resistência. Consequentemente, se dobramos a resistência, temos que dobrar quem aqui? Você tem um ρ da resistividade. Se eu for dobrar o ρ, eu vou ter que mudar o material do fio. E a questão não fala sobre mudar de material, da componente do material do fio. Eu não vou mudar, então eu vou deixar. Mas aí eu vou ter que dobrar quem? O nosso comprimento do fio. Tá? Então se eu dobro a resistência, eu também vou dobrar o comprimento do fio aí, que no caso das espiras, né, da bobina chata. Então eu vou dar mais voltas, né, na verdade. Vou aumentar mais o fio aí. Tá? Eu não posso dobrar a areazinha da secção do fio, porque provavelmente, né, se eu for dobrar a resistência, não tem como dobrar a área aqui, né, porque eles são inversamente proporcionais, então não faz sentido nenhum. A areazinha. Isso, consequentemente, essa areazinha aqui está relacionada ao diâmetro do fio. E por isso a gente já exclui a primeira alternativa da questão. A primeira alternativa da questão a gente já exclui de cara, que é o diâmetro do fio. A gente já exclui. Porque o diâmetro do fio está relacionado com a areazinha do fio lá, da secção transversal. Então, com isso, se a gente for realmente dobrar a tensão, a gente não pode dobrar o diâmetro do fio, certo? Se for dobrar o diâmetro do fio, você vai diminuir quem? A resistência, tá? Então, a primeira que a gente já vai excluir aí. Vamos pensar no campo magnético, por exemplo, né? A intensidade do campo magnético. Vamos lá. Se dobramos de fato o campo magnético aí, né? Eu vou colocar um 2 aqui. Eu vou dobrar o fluxo, consequentemente eu vou também dobrar aqui a variação de fluxo e vou também dobrar a tensão induzida. Né? Ok, consegui dobrar a tensão induzida. Cheguei, né, eu consegui fazer dobrar a tensão induzida, dobrando o campo magnético. Né? Só que eu não consegui chegar na resistência. Porque para eu manter a corrente, eu tenho que dobrar quem? A resistência. Então, nesse caso, se eu dobrar o campo, não vai fazer sentido nenhum. Não vai alterar em nada, né, na questão da resistência. Então, por isso que o campo magnético também não é a questão correta. Então, a gente já exclui ele. Tá? Certo? Você tem a frequência de giro. Tá, vamos lá. A frequência de giro aí. A frequência de giro, por incrível que pareça, também vai dobrar a tensão. Certo? Porque daí, veja, como o fluxo ele varia no tempo, esse tempo aqui é o tempo, né, do ciclo que ele faz de giro. Então, obviamente, você tem que se lembrar que a frequência ela é 1 sobre o período, né? Que o período aqui é o nosso ΔT do ciclo que ele faz. Certo? Que a bobina gira, ou ela vai e volta, então depende, né, do motor, como ele vai ser construído. Então, neste caso, eu vou conseguir, se eu dobro a frequência, eu vou conseguir também chegar a dobrar a tensão. Mas eu não vou conseguir chegar na resistência. Então, neste caso, a frequência de giro também não é. Ela não é a nossa alternativa correta. Ficou só entre a área das espiras e o número de espiras. Né? Se eu dobro a área das espiras, ou seja, eu aumento essa área das espiras,
Ou seja, eu vou dobrar aqui, vou dobrar o fluxo, né? Vou chegar a dobrar o fluxo, vou dobrar a tensão induzida. Mas e a frequência? Mas e a resistência? Eu não vou conseguir chegar lá. Ou seja, é a mesma curva da tensão, né? do campo magnético, da frequência de giro, né? Ou seja, mesmo eu dobrando a área das espiras, né? Da bobina chata, eu não vou conseguir chegar na resistência. Então, por isso que a alternativa correta foi o que sobrou aqui pra gente. O número de espiras. Por quê? Veja, o número de espiras, ele está relacionado a quem? Ao comprimento. E é isso que mata a questão de cara. Tá? Por quê? Se eu dobro a tensão, dobro a resistência. Dobrei a resistência, vou dobrar o comprimento. Se eu dobro o comprimento do fio, eu vou ter esse comprimento vai ser aonde? Vai ser nas voltas que eu vou dar aonde? Na bobina. Certo? Então, neste caso, por isso que se eu dobrar o número de espiras, eu vou conseguir dobrar também o comprimento do fio, obviamente, né? Porque vai aumentar. E vou chegar, ou seja, eu vou conseguir alterar também a resistência, né? Eu vou conseguir dobrar a resistência e vou conseguir também, ao mesmo tempo, dobrar a resistência e a tensão. E não vou mudar a corrente. Olha que maravilha. Por isso que a alternativa correta é a letra A. A de acabou, né? Número de espiras. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue acompanhando o Circuito da Física. Se inscreva no canal. Coloca lá nos comentários a sua questão, né? Se você quer que a gente resolva uma questão difícil, da FUVEST, do Enem, qualquer questão que vocês tenham interesse, certo? Manda pra gente e a gente resolve, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!